A paz do Senhor, é com muito prazer que nós trazemos mais uma porção da Palavra de Deus para a sua vida. Hoje eu quero falar de um personagem bem conhecido, que é o profeta Elias. A maioria de nós já ouvimos falar desse grande homem de Deus. Mas eu quero falar de algo que cerca toda a humanidade, que são as angústias, as depressões, a falta de ânimo, tudo aquilo que envolve as emoções humanas. E eu vou usar com você hoje o texto do primeiro livro de Reis, capítulo 19, que nos diz que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matara todos os profetas à espada. Esse texto está trazendo à memória algo que Elias fez, que foi matar os 450 profetas de Baal e também os profetas de Azera. Jezabel muito se indignou e afirmou que ela mataria o profeta Elias. Elias ficou sabendo e temeu. Mas acontece que muitas pessoas acham, e o texto nos tira qualquer dúvida a respeito disso, é que Elias fugiu de Jezabel. Quando nós lemos e acompanhamos o texto com mais profundidade, vamos ver que não é bem assim. A questão não era Jezabel. O problema não era Jezabel. Jezabel funcionou apenas como um gatilho, algo que desencadeou uma coisa maior na vida do profeta. Ele já vinha passando por turbulências, ele já vinha passando por muitos problemas, e eu quero que você acompanhe isso comigo no texto. O texto diz que, no versículo 4 do capítulo 19 de 1 Reis, diz que ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele caminhou o dia todo, deitou-se debaixo de um zimbro. O zimbro é um arbusto que cresce no leito de rios secos, dá pouca sombra, não é um local agradável para se deitar e para descansar. Mas ele estava deprimido, ele estava angustiado, ele estava terrivelmente abalado. Se você já se sentiu dessa maneira, talvez você entenda o que estava passando na vida de Elias. Como eu afirmei no começo, não era o medo de Jezabel. Esse homem era forte, corajoso e destemido. Não seria ameaça, não seria uma simples ameaça de uma mulher que faria com que ele parasse. E nós vamos ver agora no texto que o Senhor é tão bom, tão maravilhoso nessas horas. Deus não trouxe uma palavra para massacrar o coração daquele homem ainda mais. Deus não trouxe uma sentença para a vida dele. Pelo contrário, vejamos, o versículo 5 desse mesmo texto diz: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Providência maravilhosa da parte do Senhor. Vejamos o que Deus trouxe à vida do profeta. Olha só, versículo 6 diz o seguinte: e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Olha o cuidado de Deus. O anjo acendeu um fogo, cozeu aquele pão, água fria numa botija, providenciou tudo o que era necessário para aquele momento da vida do profeta. Deus sempre dá um jeito de providenciar aquilo que precisamos. Se era um pão, se era água, foi o que ele trouxe naquele momento. Nenhum discurso, nenhuma palavra de reprovação, nada. Ele apenas deu tempo ao profeta.
Às vezes, a gente só precisa de um tempo, a gente só precisa de ficar um pouco introspectivo, trazendo à memória todas aquelas coisas que o Senhor já fez em nossas vidas. Mas o profeta ainda estava exausto, cansado. O texto diz que ele deitou e dormiu novamente. E a segunda vez, o versículo 7 diz: E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Ele levantou-se nesse momento e agora vem com uma ordem expressa. Você precisa se alimentar, mas é preciso agora reagir também. Deus tinha dado o tempo necessário para aquele homem. Deus te dá o tempo necessário para que você venha se recompor. Ele provê os meios para isso, mas é preciso agir. Ficar prostrado, ficar amuado, ficar dessa maneira não vai trazer a solução. E, como eu havia dito, não era Jezabel o problema dele. Nós vamos ver agora no texto, o versículo 8 diz: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. O Horebe é o mesmo monte Sinai, onde Deus deu os 10 mandamentos, a lei a Moisés. Ali era um ponto de encontro entre o profeta e o seu Deus, um local onde Deus ia designar, ia orientar, ia trazer as respostas necessárias para aquele homem que estava com o coração muito quebrantado. Veja bem, quando ele chegou no Monte Horebe, quando ele chegou ali no Monte Sinai, ele encontrou uma caverna e ali ficou, passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? A caverna não é um local mais agradável de se ficar. É um local insalubre, sem luz, sem ventilação adequada. Para quem está na situação em que o profeta se encontrava, deprimido, ficar em lugar escuro, ficar em local sem ventilação, ficar em local isolado, não vai trazer nenhum benefício. Deus o chama e Deus pergunta para Elias: o que você está fazendo aí? E ele responde no versículo 10: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Buscam a minha vida para me tirarem. Olha só, ele não cita Jezabel. O problema de Elias não era medo de morrer nas mãos de Jezabel. Ele estava deprimido porque o povo, chamado povo de Deus, eles fizeram 3 coisas que ele lista aqui no versículo 10. Eles deixaram o concerto, eles abandonaram a lei do Senhor. A segunda coisa que eles fizeram, eles derrubaram os altares. Não havia mais agora holocaustos, não havia mais ofertas, não havia mais adoração. E por fim, eles mataram os profetas. Antes de se tornarem assassinos, houve uma longa caminhada até aquele ponto. Abandonar o concerto, derrubar altares, são 2 princípios, são 2 coisas que te levam a matar profetas, a destruir o projeto de Deus. Pensa bem o que você está fazendo, como que você está agindo, como que você tem sido com seus pais, como que você tem sido com a sua liderança, como você tem agido, porque isso faz com que pessoas fiquem deprimidas dependendo da maneira como você está agindo. E o que Deus diz a ele é para que ele saia. Deus queria mostrar algo sobrenatural para ele. O versículo 11 diz que ele saiu e pôs-se de pé no monte perante a face do Senhor.
Agora eu quero que você preste bastante atenção. O texto diz assim no versículo 11: E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as pedras diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Amados, como que alguém pode ficar de pé com um vento que quebra pedras, que fende montes? Como alguém pode se manter íntegro diante de um terremoto ou de um fogo consumidor? Mas presta atenção no texto. O texto diz que eis que passava o Senhor. Nas nossas vidas vem fortes ventos, terremotos, fogo para nos destruir. Mas o Senhor está à frente. O que eu quero te chamar a atenção é a última parte desse versículo. Se nós não estivermos atentos, nós seremos consumidos por causa das lutas, por causa de todas as coisas que se levantam para destruir a nossa vida. Mas o texto diz que depois de tudo isso, depois do vento, do terremoto e do fogo, ouviu-se uma voz mansa e delicada. É preciso estar atento, porque a voz é mansa e delicada. Isaías capítulo 42 diz que ele não esmagaria a cana que estava deitada ou rachada. Ele não apagaria aquele pavio que ainda fumega. Deus tem um projeto maravilhoso para a sua vida e para a sua família, mas é preciso que você esteja atento para ouvir essa voz mansa e delicada que só o Espírito Santo pode trazer ao seu coração. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor sejam multiplicadas no meio da sua casa, no meio da sua família. Eu quero te pedir, compartilhe esse vídeo com alguém que está passando por uma situação como essa. Se inscreva no nosso canal, deixa aí um like, deixe o seu comentário, é muito importante para que esse canal, esse vídeo ganhe relevância e possa alcançar outras pessoas. Deus te abençoe em nome de Jesus.